lendo esse Salmo 138, apenas 8 versículos, e nós estaremos lendo juntos. E após, nós teremos também alguns testemunhos de irmãos que pediram: pastor, quero dar o meu testemunho de bênção recebido durante este ano. Que bênção! Vamos ler então o Salmo 138, é um salmo de Davi. Todos juntos? Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Oremos ao Senhor. Pai querido, fale conosco, ó Deus. Por meio da tua palavra, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos aprender mais, ó Deus, sobre a gratidão, e nós queremos aplicar, ó Deus, esse texto à nossa vida. Ó grande e poderoso Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, que inspirou esse texto, possa, ó Deus, nos iluminar, para que possamos entendê-lo e aplicá-lo, que possamos praticar a tua palavra, é a nossa única regra de fé e prática. Assim nós queremos viver, ó Deus, para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Gratidão a Deus por um Deus fiel e próximo. Nós podemos perceber que nós temos 1000 motivos, ou mais do que isso, para agradecermos ao Senhor. Nós sabemos agradecer a Deus por alguma coisa recebida, por exemplo, uma cura, um bom emprego, uma promoção, um livramento de morte, provisões de Deus, o pão de cada dia, as vestes, a casa e tantas outras bênçãos recebidas que Deus tem dispensado sobre a nossa vida. Mas existe uma forma mais profunda de gratidão, meus irmãos, aquela que nasce não apenas do que Deus fez, mas de quem Deus é. Deus é fiel. E o Salmo 138 é um tipo desse salmo. Uma ação de graças fundamentada na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Na certeza de suas promessas, Deus cumpre as suas promessas. O Deus que fala é o Deus que cumpre. Na firmeza de sua palavra e na confiança de que Ele completará a obra que Ele começou na nossa vida. Davi já estava velho. Ele olha para trás com gratidão e vê a trajetória marcada pelo Deus que nunca o abandonou, um Deus que nunca desistiu dele. E ele então canta, e ele então agradece, e ele nos ensina a agradecer não apenas pelos presentes de Deus, não apenas pelas bênçãos de Deus, mas pelo próprio Deus. O Salmo 138 é um salmo puro de ações de graças. E Davi, então, ele expressa gratidão, primeiro pela promessa de Deus. E ele diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo. E ele agradece também pela misericórdia de Deus e pela verdade de Deus. E louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia. Misericórdia significa que Deus coloca o seu coração na miséria humana. E pela tua verdade, porque Deus é fiel, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. E ele agradece a Deus também pelo seu poder. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Então nós podemos perceber que o Senhor é que nos dá força, é o Senhor que nos acode quando nós clamamos. E pela proteção de Deus, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Quem sabe ele estava aqui no fundo do poço. Quem sabe deprimido, caído,
machucado, ferido, em pecado, e Deus olhou para ele e refez a sua vida, renovou as suas forças para que ele pudesse andar na presença de Deus. E o texto fala aqui: estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O Senhor estendeu a sua boa mão sobre ele. E pela persistência de Deus em completar a sua obra, Deus não nos deixa no meio do caminho, Deus não abandona o seu povo. Por isso ele disse: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, o Senhor dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Deus não o desamparou, Deus não desistiu dele, Deus o conduziu a bom termo. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que Deus é digno de toda a gratidão, porque Ele é fiel às suas promessas, porque Ele atenta para os humildes e porque Ele completa a obra que Ele começou na nossa vida. Por isso Ele é digno de toda a gratidão. E em primeiro lugar nós podemos ver aqui o primeiro motivo pelo qual nós devemos viver em profunda gratidão a Deus, a gratidão pela fidelidade de Deus. Davi, ele está decidido. Veja o que diz o verso 1, a parte inicial. Vamos ler juntos? Rendeste-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Ele quer render graça ao Senhor. O louvor aqui é sem reservas, é total, é inteiro. Calvino destaca que não se trata de um louvor superficial, de boca para fora, como o dos hipócritas, mas um louvor íntegro, real, verdadeiro, completo. E ele fala assim: na presença dos poderosos te cantarei louvores. Às vezes a gente tem vergonha, se a gente está num shopping e a gente pede uma refeição, a gente tem vergonha de agradecer no meio daquela multidão, né? Davi aqui, ele agradece na presença dos poderosos. E a palavra poderosa aqui pode se referir a seres espirituais ou autoridades humanas. Gente importante, gente chefe de Estado. E ele quer cantar os louvores do Senhor diante dos poderosos. E Davi afirma que ninguém é grande demais para não ouvir o louvor ao Senhor. Ele quer louvar a Deus, cantar louvores diante do Senhor, diante dos poderosos. Será que na sua empresa você canta louvores? No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você exalta o Senhor? Você canta louvores na presença de outras pessoas ímpias? E ele quer cantar aqui diante dos poderosos, exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele fala assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Veja bem, que ele prostra-se em direção ao santo templo, e isso era uma prática comum. Lembra de Daniel? Daniel estava no cativeiro babilônico, diante de pessoas ímpias, que não temiam a Deus. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, de joelhos, com a janela do seu quarto abertas para o lado de Jerusalém. Ele intercedia pelo povo de Deus, pela família de Deus, pelos resgatados do Senhor, pelos remidos do Senhor. O templo aqui representava a presença visível de Deus no meio do seu povo. Segundo Spurgeon, os judeus olhavam para o templo e buscavam a face de Deus. E nós devemos olhar para Jesus, o templo vivo da divindade. Nós devemos olhar para Ele. Jesus é o nosso templo, e não há adoração aceitável senão por intermédio dEle. Jesus disse que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos nos voltar para Jesus, invocar o nome do Senhor. Os muçulmanos, quando eles oram, eles colocam um tapete e oram voltado para Meca. A esperança dele está em Alá e no Alcorão. A nossa esperança está em Cristo, meus irmãos, e no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso nós devemos olhar para Jesus, porque Deus aceita o nosso culto por meio de Jesus. E a expressão, magnificar-te acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O Senhor, meus irmãos, tem um nome que está acima de todo nome. E diante do nome do Senhor, todo joelho tem que se dobrar na terra, no céu e debaixo da terra. Todos os homens
homens e mulheres, devem se prostrar diante do Senhor. E nos céus, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, a milícia celestial, os serafins, os querubins, todos devem se prostrar diante do Senhor. E também debaixo da terra, até mesmo no inferno, os demônios têm que se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Além do mais, meus irmãos, Deus coloca o seu próprio nome junto à sua palavra. Ele fala assim: magnificar o teu nome acima de tudo e a tua palavra. A palavra de Deus é magnificada acima de tudo, pois ela contém a revelação do seu grandioso ser. Como é que nós conhecemos a Deus? Por meio da revelação de Deus, a revelação especial e das suas obras magníficas, dos feitos de Deus desde a criação, dos feitos de Deus na época de Noé, de Abraão, de Isaac, Jacó, de José, de Moisés, dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, dos feitos de Deus na nova aliança, Mateus, Marcos, Lucas, João, dos feitos de Deus em Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Paulo, nas cartas gerais, em Apocalipse, os feitos de Deus. Segundo Calvino, a palavra é tão firme que Deus a coloca ao lado do seu próprio nome. Por isso, confiar nela e descansar no próprio Deus. Deixe-me explicar melhor, meus irmãos. É como alguém que coloca a sua assinatura em uma promessa. Ele promete e assina. Deus não apenas assina, meus irmãos, Ele empenha o seu nome. Deus magnificou o seu nome acima de tudo e a sua palavra. Ele falou, está garantido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, Ele vai cumprir as suas promessas. E ele fala no verso 3, no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. A gratidão, meus irmãos, nasce da memória. Davi, então, ele olha para trás e vê o dia em que Deus ouviu o seu clamor, que Deus ouviu as suas orações. A oração não caiu no vazio, Deus se inclinou e respondeu. Matthew Henry disse que nenhuma oração verdadeira sobe ao céu sem trazer de lá um alívio correspondente. É Deus quem alivia as nossas dores, é Deus quem enxuga as nossas lágrimas, é Deus quem cura as nossas enfermidades, é Deus que nos mantém em pé, é Deus que nos livra do pecado, nos livra de Satanás, nos livra do mundo, nos livra das tribulações. É o Senhor. Para Calvino, a oração respondida é a prova da bondade de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Cristo, meus irmãos, é a perfeita manifestação da misericórdia e da fidelidade de Deus. Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar. Jesus é a palavra encarnada pela qual nós conhecemos e compreendemos a graça de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus é a resposta definitiva ao nosso clamor. Em Jesus, Deus mostrou que jamais volta atrás naquilo que promete. Ele é a palavra viva que nos fortalece. Como é que nós enfrentamos as lutas dessa vida, as tribulações dessa vida, as aflições dessa vida? Em Cristo. Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como esses irmãos que chegaram nos Estados Unidos em 1620, chegaram ali perseguidos por causa do Evangelho, saíram corridos da Inglaterra e foram para uma nova terra. E ali chegaram com muita dificuldade, mas em 1621 fizeram uma colheita tão grande, que eles estabeleceram um dia de gratidão a Deus pela sua provisão, agradecendo a Deus pela sua presença, agradecendo a Deus por sua salvação, agradecendo a Deus pelos seus livramentos, agradecendo a Deus por sua presença, mesmo em meio à dor. Jesus é a palavra viva que nos fortalece. Por isso Paulo diz mesmo na prisão, tudo posso naquele que me fortalece. Mas em segundo lugar, meus irmãos, gratidão pelo cuidado de Deus em nossas aflições. O Deus de Davi
não reina apenas sobre Israel, mas ele reina sobre todas as nações. Hoje, orando pelo irmão Paulo, pensando naquela nação ali em conflito bélico, com um golpe militar. Por isso, Davi declara: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvir as palavras da tua boca. E aqui nós podemos ver que nós somos um povo de Deus, povo missionário. Nós devemos evangelizar os chefes de estado, os reis da terra. Precisa ouvir a palavra do Senhor, porque esse tesouro não pode ser escondido, tem que ser pregado. O Senhor Jesus dizia, portanto, fazer discípulos de todas as nações. A palavra de Deus, meus irmãos, precisa ser espalhada por toda a terra. Os reis da terra, ao ouvirem a palavra de Deus, eles cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a sua glória. Isto é, eles celebrarão os feitos de Deus, suas ações, a sua justiça, a sua bondade, a sua presença. E no versículo 6, ele resume o caráter desse governo. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Deus é excelso, Deus é transcendente, Deus habita no alto e santo lugar. Mas Deus também habita com contrito e humilde de coração. Deus é infinitamente elevado, mas Ele atenta para o humilde. Ele se aproxima, Ele cuida, Ele se inclina. Segundo Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, aquele que está no alto olha para baixo, não com desdém, mas com compaixão. Deus olha do céu e contempla o coração humilde, contempla aquele que suplica, aquele que ora, com o coração voltado para Ele. Já os soberbos, Ele conhece de longe. O orgulhoso está distante, meus irmãos, não porque Deus se afastou, mas porque o orgulhoso não se aproxima de Deus. Ele se basta, ele é autossuficiente, ele tem um rei na barriga, ele acha que é maior do que Deus, ele acha que não precisa de ninguém. Por isso, o orgulhoso, Deus rejeita. Um rei terreno é difícil de acessar. Você não consegue acessar um governador, um presidente, sem marcar uma audiência. E mesmo assim ele olha na agenda para ver se é interessante, para ver se tem algum ganho político se você ter acesso à sua presença. Mas o Rei dos Reis, meus irmãos, ele se aproxima dos humildes, como um pai amoroso que desce à altura do seu filho pequeno, e ele então abaixa para ouvi-lo. Assim é Deus, o Senhor que se compadece daqueles que são humildes. Segundo o profeta Isaías, Deus habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus se importa com aquele que tem um coração humilde. O Senhor Jesus disse que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Em Cristo, meus irmãos, Deus não apenas olhou para o humilde, Ele se fez humilde, Ele se encarnou, Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Em Cristo, Ele se fez, Ele se humilhou, tomando sobre si todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E Jesus nos ensina: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Jesus, meus irmãos, é aquele que entende a nossa dor, porque Ele caminhou nela. Jesus, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Ele sabe o que é padecer. A gratidão nasce da certeza de que Ele anda conosco no vale da sombra da morte. O Senhor Jesus caminha conosco, e em Cristo nós vemos o poder que se inclina para levantar o fraco. Quantas vezes nós queremos mais olhar para trás do que para frente, mais desistir do que prosseguir, mais abandonar do que perseverar.
Mas Cristo é aquele que se inclina para fortalecer os fracos, e todos nós somos fracos, carentes da graça de Deus, carentes da presença do Senhor Jesus. Por isso ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas finalmente, meus irmãos, em último lugar, gratidão pela obra que Deus completará. Nos momentos mais difíceis, Davi confessa: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. E quem é que não passa por tribulações na vida? Quem é que não passa por aflições na vida? A NVI traduz: tu me preservas a vida. Quem sabe ele estava lá no fundo do poço, mas Deus não desistiu dele, caído, mas Deus o restaurou. Por isso ele orou no Salmo 51, cria em mim, Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, meus irmãos, não foi poupado da tribulação, mas ele experimentou o renovo divino. Deus renovou a sua vida, renovou a sua fé, renovou a sua vida espiritual. De igual forma, também Davi não foi poupado da ira dos inimigos, mas foi alvo do livramento divino. Ele também enfrentou gente injusta, gente poderosa que o perseguiu, como Saul perseguiu, querendo espetá-lo numa parede com uma lança, mas Deus o guardou. E o texto diz assim: que estens a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Isso nos ensina, meus irmãos, que nem sempre Deus nos livra das fornalhas da vida, mas nos livra na fornalha, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem sempre Deus livra o seu servo da cova dos leões, mas livra na cova. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Nem sempre Deus nos livra dos desertos da vida, mas nos livra no deserto. Deus não livrou o seu povo do deserto, de andar 40 anos no deserto. Deus o livrou no deserto, fazendo que o maná caísse do céu para sustentar o seu povo, mesmo na caminhada do deserto, fazendo que a água saísse da rocha para matar a sede do seu povo. Nem sempre Deus livra os seus servos da morte, mas Deus os livra na morte. Ele está conosco. Por isso a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, de sorte que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Davi vê a mão de Deus. Se você chegou até aqui, é porque a mão de Deus também estava sobre a sua vida. A mão de Deus tem guardado a nossa vida. Ela que nos protege da ira dos inimigos. É a mão de Deus que nos salva e nos conduz até o fim planejado. E o ponto mais alto deste salmo é o versículo 8. E eu gostaria que você lesse esse versículo novamente comigo. Vamos ler o que diz esse versículo 8, todos juntos? O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Veja bem, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Em outras palavras, o Senhor completará o seu propósito para comigo e para com o seu povo. E ele diz: não desampares as obras das tuas mãos. Deus não abandona aquilo que ele começa. Ele começou e ele vai completar a obra que ele começou na sua vida. Agostinho disse o seguinte, que aquele que te criou não desistirá de ti, ele concluirá seu trabalho. Deus não desiste de nós. Se Deus desistisse de nós, nós estaríamos fulminados. Mas ele não desistiu de nós. Deus é como oleiro que molda o vaso no torno. E ele então fica modelando o vaso. E se o vaso quebra, ele refaz de novo aquele vaso. E ele vai modelando um vaso segundo o seu querer. Mesmo que a argila resista, ele não abandona a sua obra até que ela esteja pronta. Assim também é o Senhor, meus irmãos. A mão de Deus, do bom oleiro, está sobre a nossa vida, modelando
e moldando o barro que Ele criou. Deus está trabalhando a nossa vida. Segundo J.W. Burgon, ele escreveu sobre as mãos de Deus. E ele fala: as tuas mãos criadoras formaram a nossa alma no princípio. As tuas mãos perfuradas nos redimiram no Calvário. As tuas mãos glorificadas sustentarão a nossa alma para sempre. E mesmo que as obras das nossas mãos tentem desfazer as obras das tuas mãos, as tuas mãos aperfeiçoarão novamente tudo que destruímos. É a mão de Deus, meus irmãos. É a mão de Deus que nos sustenta. Davi viu as mãos de Deus que o criou, e as mãos de Deus que estavam sustentando a sua vida na caminhada da fé. Em tuas mãos entregamos as nossas vidas. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A obra começa nele, continua nele e termina nele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus garante que nenhuma obra de Deus em nós ficará inacabada. Ele continua trabalhando na nossa vida. Filipenses 1,6 ecoa o Salmo 138. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando na vida do seu povo. O Deus que começou é o Deus que termina. E Ele vai terminar a obra que Ele começou na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Concluindo, meus irmãos, o Salmo 138 é um convite para descansar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. E Ele exalta a sua palavra acima de tudo. E Ele governa soberanamente sobre tudo. E Ele socorre o seu povo no meio da angústia. Por isso nós podemos agradecer antes mesmo de ver a resposta. Nós podemos agradecer a Deus. Há 2 semanas atrás eu saí daqui pensando o seguinte: mamãe não vai suportar. É diabetes 600, tem hora que nem marcava, era com confusão mental, infecção urinária. E nós levamos ela para o hospital sem a garantia do retorno. Mas em 1 semana, ela foi curada da sua confusão mental, a sua diabetes foi controlada, a sua infecção urinária passou, e ela tinha perdido também o jeito de andar. E Deus, num domingo, no dia da ressurreição, ela voltou para casa depois do almoço, e hoje já está andando para a glória de Deus. Eu pensei que naquela semana eu ia despedir da minha mãe, mas Deus preservou a sua vida. É Deus quem atende o nosso clamor, e por isso nós podemos confiar, caminhar confiantes. O Deus que prometeu é fiel, o Deus que começou é fiel, e o Deus que sustenta é fiel. Deus é fiel. 3 aplicações finais, meus irmãos: como viveremos? Viva com o coração agradecido, mesmo antes das respostas. Agradeça a Deus. A gratidão não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus. Deus é fiel. Como diz o cântico: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu for curado, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus por tudo. Caminhe com humildade diante do Senhor. Deus se inclina aos humildes. Quando mais descemos, mais sentimos o cuidado do Altíssimo. Seja humilde. Tiago diz que antes Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Deus tem prazer em ouvir um coração humilde
diante dele em oração. Seja humilde diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. Conviveremos, em último lugar, confie no propósito de Deus na sua vida. Deus jamais abandonou o seu povo. Deus não abandonou Davi. Até mesmo na sua queda, Deus o levantou. Até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus renovou a sua fé. Você não é obra inacabada. O Senhor levará até o fim o que Ele começou. E Cristo, meus irmãos, é a garantia disso. A obra de Deus na sua vida não terminará pela metade. Sabe por quê? Porque Jesus não desiste de você. Jesus não desiste do seu povo. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Vamos colocar em